E aí, Sarama aqui. Bom, tava aqui nas minhas brisas da madrugada de novo, né? Porque, afinal, esse horário é feito pra isso. E a brisa de hoje foi sobre ghosting. É, aquela coisa do... Ai, a pessoa sumiu do nada, parou de me responder. E parece um bagulho meio bobo, né? Mas é muito mais do que isso, saca? Calma aí, vamos andando enquanto eu falo sobre isso com vocês. Como eu tava dizendo, hoje em dia, ser ignorada por completo é quase tipo uma etapa obrigatória de qualquer tipo de relação que você tenta começar, né? E o que mais me pega é o paradoxo bizarro que a gente vive. Tipo assim, a gente nunca esteve tão conectado, tipo, o celular aqui, na mão, 24 horas por dia. E eu aposto que metade de vocês que estão vendo isso já levaram o celular pra atender aquele chamada da natureza no banheiro hoje, né? Não mente pra mim não, que eu sei. Enfim, a gente dorme com o celular muitas vezes do lado do travesseiro, cara. Acorda com ele na mão. A gente tá acessível o tempo todo. E mesmo assim, parece que a gente nunca esteve tão propenso a simplesmente só sumir, desaparecer, como se a pessoa do outro lado não fosse nem real, saca? Então, tipo, bora se aprofundar mais nessa brisa aí da bateria social, porque não é só uma metáfora bonitinha, tá ligado? É a realidade. E pensa comigo, como é que era a vida dos nossos pais, dos nossos avós? E até a nossa vida mesmo, se você já tem mais dos seus 20 e poucos anos aí? A interação social era tipo um evento, era um ato deliberado. Você decidia ligar pra alguém, você ficava horas no telefone fixo. Aliás, vocês lembram do telefone fixo? Porque, né? E aí você decidia... olha eu aqui. Aí, tipo, você decidia ir na casa de um amigo, se arrumava pra sair. Eram momentos com começo, meio e fim. Aí, quando a sua bateria social acabava, você voltava pra casa, recarregava. Pronto, ciclo completo. Vamos continuar a conversa ali. Tá, agora continuando. Me diz, que porra de ciclo é esse que a gente vive? Não existe mais ciclo. É uma luta constante pela nossa atenção. A gente não decide mais interagir. A gente é bombardeado por demandas de interação o tempo todo, de todos os lados. É grupo de família mandando bom dia com glitter, o grupo do trabalho falando de coisa que podia ser um e-mail, é o grupo de amigos, se você tiver amigos, marcando um rolê que nunca vai acontecer. É a DM de um aleatório no Instagram reagindo a sua story com um foguinho. É notificação do iFood perguntando se você não quer um cupom. Mano, e cada notificaçãozinha daquela, cada janelinha piscando, cada vibração no seu bolso, é tipo um soquinho, tá ligado? Na sua bateria social. É um vampirinho sugando uma gota da sua energia. E cada coisinha dessas, sozinha, não faz nada, mas são centenas por dia. E aí no final do dia, você tá anêmico de saco pra lidar com pessoas. Aí adivinha só, é exatamente aí que o ghosting aparece. Porque pensa no cenário, chega alguém de verdade, alguém que quer conversar, que quer te conhecer, que faz perguntas, que espera respostas um pouquinho mais elaboradas. E aí essa pessoa não tá te pedindo uma micro interação, ela tá pedindo um gasto real de energia. Ela quer que você pare o que você tá fazendo e se concentre nela. Ela quer que você seja vulnerável, seja interessante, seja você. Daí a gente olha pra nossa barrinha de energia social e ela tá lá, piscando no 1%. Daí o nosso cérebro, preguiçoso, o que ele faz? Ele entra no modo de economia de energia, claro. Tem que explicar que você não tá afim, tem que lidar com a reação da pessoa, com a possível tristeza, cobrança. Isso consome energia pra caralho, sejamos honestos. E aí, qual a solução mais eficiente? Desligar, né? Sumir. O ghosting é tipo o Alt F4 das relações humanas. Assim, não é que a gente tá se tornando pessoas ruins necessariamente, na minha opinião. Eu acho que a gente tá ficando esgotada, exausta. A nossa capacidade de se importar tá sendo pulverizada num milhão de pequenas demandas inúteis. E aí não sobra nada pra quando a gente realmente precisa dela. É a falência da nossa energia de conexão. E essa exaustão toda
ela se encaixa perfeitamente no outro bagulho bizarro que tá rolando. A gente transformou pessoas num cardápio infinito, num iFood de relações humanas. Abre um app de relacionamento aí e me diz, o que você vê? É uma lista infinita de rostos, de perfis, produtos, com descrição, fotos, talvez até uma avaliação de compatibilidade. Você não tá conhecendo uma pessoa, tá ligado? Você tá navegando num catálogo. Ah, esse aqui parece legal, mas será que já não tem um com frete grátis que chega em 15 minutos? A gente meio que gamificou a interação humana. E assim como acontece com os jogos, se viciou nessa porra. E presta atenção, isso aí é a mesma lógica de uma máquina caça-níquel, tá? Cada arrastada pro lado é uma puxada na alavanca. A gente não tá mais buscando uma conexão, a gente tá buscando a próxima dose de dopamina. E qual que é o problema disso? O problema é que a dopamina vem da novidade, da possibilidade. Ela não vem da construção. Conexões de verdade, amizades profundas, relacionamentos que duram, isso aí não é feito de picos de dopamina. Isso é feito de paciência, de tolerância, de aceitar o tédio, de lidar com os defeitos do outro, de passar pelos momentos de silêncio. Hoje, a gente tem tolerância zero para isso. É meio que a tiktokificação das relações. Um vídeo no TikTok tem 3 segundos para te prender. 3 segundos. Se não prendeu, você arrasta pra cima, sem dó. E a gente tá fazendo exatamente a mesma coisa com as pessoas. A pessoa demorou 5 horas pra responder? Ah, pronto, tá desinteressada. Próxima. Ela falou uma opinião política que não bate 100% com a sua? Incompatível. Isso é um absurdo. Próxima. A conversa ficou um pouquinho menos empolgante depois de 3 dias? Ah, perdeu a magia. Próxima. Poxa, galera, a gente desaprendeu a lidar com o meio. A gente só quer o começo, a emoção da conquista, a novidade. A gente não quer mais o processo de regar a plantinha. A gente quer comprar a flor já pronta. Aí quando ela murcha, a gente joga fora e compra outra. O ghosting é tipo a expressão máxima dessa mentalidade. É o momento que a novidade acaba, a dopamina diminui. Daí a gente percebe que pra continuar vai dar trabalho. E tipo assim, o problema não é exatamente a quantidade de opções. O problema é que essa abundância toda de tudo faz a gente esquecer o valor de escolher uma e fazer dar certo. A gente não quer mais consertar nada, a gente só quer trocar por um novo. E isso vale pra celular, pra tênis e agora de forma aterrorizante pra pessoas também. Daí, vocês querem saber qual que é a parte mais dark dessa história toda? Eu vou te contar então, e presta atenção no que eu vou falar. Essa cultura do descarte, essa exaustão social, isso não é só sobre encontros frustrados no Tinder, tá? Isso aí é sintoma de uma doença muito maior. A gente tá vivendo uma pandemia silenciosa, uma epidemia de solidão. E ela não começou com corona não, tá? Ela já vem cozinhando há muito tempo. No Japão, como eu já até falei no meu último vídeo, lá sobre Mushoku Tensei, eles deram até um nome pro resultado extremo disso daí. Hikikomori. A galera que literalmente se apaga da sociedade. Eles se trancam no quarto e ficam lá. Meses. Anos. A vida deles passa a ser inteiramente dentro daquelas 4 paredes. Com a internet como a sua única janela pro mundo. E, aliás, tá mais pra um espelho distorcido, na real. E, por muito tempo, o Ocidente olhou pra isso e falou: nossa, que bizarro esses japoneses, né? Como se fosse um problema cultural, uma peculiaridade exótica. Mas a verdade que ninguém quer admitir, é que os hikikomori não são uma exceção. Eles são uma espécie de presságio, uma amostra do que essa sociedade digital descartável que a gente está criando está produzindo em escala global. O que é um hikikomori, no fundo? É alguém
para quem a pressão social, a ansiedade de performar, a complexidade das interações humanas se tornou tão insuportável que a reclusão total pareceu a única saída lógica. É o ápice do modo de economia de energia. É desligar a bateria social permanentemente, porque o mundo lá fora drena mais energia do que recarrega. E aliás, isso aí me lembra de um anime simplesmente fantástico que eu acho que todo mundo deveria assistir em algum momento na vida. É um verdadeiro clássico que entendeu essa merda toda muito antes da gente começar a falar sobre isso em um vídeo de YouTube. Eu tô falando de NHK ni Yokoso. Se você nunca viu, para tudo e vai ver. Sério, é uma aula sobre o que a gente tá se tornando. O protagonista do anime, o Sato, ele é o retrato perfeito disso. A princípio, tudo leva a crer que ele é só um preguiçoso trancado no quarto, tá ligado? Mas ele, na verdade, é um cara aterrorizado. Ele cria essa teoria da conspiração maluca que a NHK, a emissora de TV lá do Japão, tá por trás de um plano para transformar todo mundo em hikikomori. É a Nihon Hikikomori Kyokai, a Associação Japonesa de Reclusos. Mas a gente que tá assistindo sabe, né? A conspiração tá só na cabeça dele. NHK é só o nome que ele deu para essa ansiedade paralisante. Para esse sentimento de que o mundo lá fora é uma prova que ele tá fadado a reprovar. E cada pessoa que ele vê na rua parece mais bem-sucedida, mais feliz, mais normal. E a pressão de ter que competir nesse palco, de ter que performar uma vida que ele não sente que consegue ter, é tão esmagadora que a única resposta que o cérebro dele encontra é desligar, se retirar do jogo por completo. Agora, olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que, mesmo não estando trancadas num quarto, já vivem um tipo de reclusão social? A galera que recusa todo e qualquer rolê, que só interage lá por texto, que tem crise de ansiedade só de pensar em atender o telefone, que prefere pedir tudo por delivery só pra não ter que trocar 2 palavras com o caixa do mercado. Cara, isso tudo que eu falei é altamente relatável, inclusive pra mim mesma, que sou exatamente assim, tá? Então, às vezes, parece mesmo que é muito mais seguro você só ficar no seu quarto, no conforto do virtual, na fantasia, do que arriscar um fracasso, a humilhação, ou só pra evitar o simples desconforto de uma conversa fiada na rua, saca? E, somando a tudo isso, nunca foi tão fácil como é hoje ter uma versão diluída, segura, de certa forma controlada dessas interações na palma da nossa mão, com o nosso celular. E NHK ni Yokoso não romantiza nada disso. Pelo contrário, ele mostra a agonia, a sujeira, a depressão que vem com essa saída lógica. E mostra que se trancar não é uma solução. Longe disso, é só uma outra forma de prisão, com paredes autoimpostas. E a gente vai ver cada vez mais pessoas construindo a sua própria prisãozinha particular, só que com paredes digitais. E voltando ao assunto, o ghosting é uma ferramenta essencial dessa nova reclusão. É a forma que a gente encontrou de interagir sem se comprometer, de experimentar pessoas sem nunca ter que lidar com as consequências. É um dos pilares que sustenta essa fortaleza que a gente está construindo ao nosso redor. Uma fortaleza que nos protege do quê? Da própria vida, dos outros seres humanos. A gente está se isolando por opção, um ghosting de cada vez. E a gente chama isso de progresso. Bizarro, né? No final das contas, quando a gente junta todas essas peças, a imagem que se forma é feia, rapaziada. É desconfortável. O ghosting, lá no fundo, é a manifestação da nossa própria covardia. Uma covardia que é tanto individual quanto coletiva. É a covardia de não querer ser o vilão da história de ninguém. Então, a gente prefere simplesmente deixar de ser um personagem. É a covardia de não querer lidar com a complexidade de um outro ser humano, com as suas manias, suas tristezas, seus dias ruins.
E a tecnologia deu pra gente a ferramenta perfeita pra exercer essa covardia sem culpa, né? Porque, afinal, não é pessoal. É só um chat. É só um app. A gente desumaniza a pessoa do outro lado. A gente transforma ela num avatar, num perfil. Aí fica fácil descartar, né? A gente não tá sumindo da vida de uma pessoa. A gente tá só arquivando uma conversa. A gente tá criando uma sociedade de quase. Quase amigos, quase namorados, quase conexões. Um universo de relações que existem num tipo de limbo. E aí elas nunca são de fato concretizadas ali. Elas nunca têm um fim definitivo. Elas só somem, se apagam, deixam de existir. E a gente segue em frente, abrindo nosso iFood de pessoas para pedir o próximo lanche, esperando que o próximo seja um pouquinho mais gostoso. E o que me assusta mais do que o presente, o futuro, é claro. Porque o que acontece quando uma geração inteira cresce achando que essa é a forma normal de se relacionar, que as pessoas são descartáveis, que o esforço é opcional. A gente vai ter um mundo de adultos incapazes de manter relações, de manter amizades de longo prazo, incapazes de construir famílias e ter empatia pelo sofrimento do outro. Um mundo de indivíduos isolados, orbitando uns aos outros ali, mas sem nunca colidir, porque eles não sabem o que é isso. Eles nunca aprenderam a se conectar de verdade. Vai ser um mundo de fantasmas, uns assombrando as DMs dos outros. Bom, eu sei, é uma perspectiva extremamente sombria da minha parte. Mas às vezes a gente precisa olhar para essa escuridão para entender onde a gente está se metendo, né? Porque a gente precisa entender que cada vez que a gente some, cada vez que a gente ignora, a gente está colocando mais um tijolinho nesse muro. E é um muro que está separando a gente de tudo que faz a vida realmente valer a pena. Pois é isso. Talvez eu precise de um café. Ou de menos internet. Provavelmente os dois. Bom, galera, a brisa de hoje foi essa. Deixa aí o que vocês pensam sobre essa merda toda. Beijo da Sorami. E até o próximo vídeo. Espero que dessa vez eu não demore muito. Mas a vida acontece, né, galera? Foi mal a demora. Até. Tchau. E é a mesma lógica de uma máquina. Isso não é só sobre encontros frustrados.